eu vou começar instigando com Rumi. Um pedacinho de uma poesia só para dizer, para a gente se dar um movimento. A raiz da raiz do teu ser, Rumi. Não te afastes, chega bem perto. Crê, não sejas infiel. Encontra o antídoto no veneno. Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Moldado em barro, misturado, porém, à substância da certeza, tu, guardião do tesouro, da luz sagrada, vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Nasceste dos filhos de Deus, mas fixaste muito abaixo a tua mira. Como pode ser feliz assim? Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. És o talismã que protege o tesouro e também a mina onde se encontra. Abre teus olhos, vê o que está oculto. Vem, retorna à raiz da raiz de ti mesmo. Essa é uma coletânea de poemas místicos do Rumi, que eu aconselho fortemente nesse período astrológico, a poesia, a arte. Então, é uma chamada para a gente voltar à nossa raiz e à raiz de si mesmo. Que raiz é essa? Tem um livro chamado Deuses no Exílio. O autor é da Sociedade Teosófica, foi, né, já faleceu cedo, inclusive, J.J. Vanderliu. Ele conta que nós somos deuses, mas estamos exilados, estamos no exílio, precisamos retornar pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios pés. E ele dá exercícios práticos. Tem um exercício bem simples que eu trouxe. Tá? Então, estimulado isso, eu vou olhar um pouco da literatura e vamos investigar juntos, tá? Por quê? Porque nós todos aqui, vocês vieram chovendo numa noite de sábado para cá, por quê? Não precisa ninguém responder, porque eu tenho uma ideia do que seja, porque não tem explicação lógica para ninguém. Mas tem uma explicação que vocês tiveram uma visão da unidade. E aqui nós temos o William Butler Yeats, que faz um poema depois que ele teve uma experiência vivencial. Este poema é a experiência porque passou um homem em que Butch, a intuição, se manifestou. Foram 20 minutos, o nosso não deve ter atingido 1 minuto. Mas, de qualquer maneira, ele fala: sentei-me, um homem solitário, um livro aberto e uma xícara vazia sobre o balcão de mármore. Enquanto contemplava a rua e as pessoas, meu corpo subitamente ardeu em chamas e mais ou menos 20 minutos pareceu tão grande a minha felicidade que fui abençoado e pude até abençoar. Os 20 minutos dessa abençoada percepção foram transformadores. Acredito que todos nós experienciamos isso e esse é apenas um instante, mas é um momento maravilhoso e é uma indicação da sabedoria que fala a teosofia. Ninguém pode chegar aqui sem ter uma visão dessas, porque o livro, ele pode iluminar o nosso intelecto. E sim, a pessoa pode vir, começar os estudos, aprofundar, mas se não tiver acendido essa luz, se não tiver uma reminiscência do que nós somos de verdade, a raiz da raiz de quem somos, é impossível você vir aqui sábado à tarde. Então, afinal, que poder é esse? Alguém tem uma ideia de que poder seria esse? Eu vou usar o que mais me impressionou desde que eu nasci. Eu fiquei muito impressionada desde pequena, até vejo meus netos se impressionando com isso, que é a própria vida. Fiquei muito impressionada com esse movimento. Eu vejo até as crianças, eu vejo meu neto dando tchau, daqui a pouco ele está olhando para a mão, dando tchau, olha para aquela coisa de investigação, que é isso, né, que está se movimentando, que está falando, que interessante. Eu vejo eles brincando com a sombra, correndo com a sombra.
o que já é um desenho do que é a nossa própria vida. A gente caminha e faz sombra. A gente avança e parece que tem uns momentos que a gente não avança. É assim mesmo. O importante é, a partir de que se teve um insight, a gente precisa continuar a aprofundar os estudos e precisa averiguar o que é a vida, qual é o propósito da vida. Eu entrei na academia, claro, com essa paixão pela vida, entrei na academia, na universidade, para estudar biologia, ciências biológicas, bioquímica, biofísica. A vida está passando por aqui, está passando por ali. E saí sem resposta. Então, adentrei a ciência esotérica e tive as outras respostas. As duas têm que caminhar juntas, porque a gente tem que ver que é no próprio metabolismo o caminho hábito. No nosso corpo o caminho hábito. No nosso cérebro elétrico também existe um trabalho a ser feito, o trabalho que dignifica o homem, que é o trabalho sobre si mesmo. O trabalho que você faz lá no seu trabalho para ganhar dinheiro, a recompensa já é o dinheiro. O trabalho que você faz na academia para desenvolver músculo, ok. Vai ao psicólogo para manter equilíbrio, ótimo. Ler livros para manter a inspiração, ótimo. Mas existe um trabalho que é para ser feito sobre essa vida que está emprestada, ela não é nossa. Nós chegamos como uma consciência, uma unidade de consciência individual, que a gente chama de mônada, e vamos descendo, Budi, mental superior, mental inferior, entramos no corpo físico, astral, depois o corpo físico, duplo etérico, são 7 corpos, são 49 subplanos. Chega cansada, a preguiça é demais, né? Mas o que a gente tem agora? A gente tem o corpo físico, a gente tem o emocional e a gente tem o mental. E qual é o portal para avançar e chegar até esse Atma, essa vontade superior, até essa nossa parte divina, que são todas. Mas a gente só está em contato com essas. Qual o trabalho que a gente tem que fazer? A gente vai fazer esse trabalho nosso mental, em todos simultaneamente, mas o mental é ele que cria, ele que está em contato com o mental superior, que pode atingir Budi e que pode atingir, enfim, o propósito da autorrealização. Isto na matéria. Isso é bom dizer porque nós estamos num período em que a vida está banalizada. A pessoa chega aos 104, 106 anos e fala, cansei, vou lá fazer um suicídio, assistido. Vou fazer um suicídio porque está cansativo, já não estou gostando mais, não estou chegando a lugar nenhum, já ganhei meu dinheiro, já fui famoso e agora não consigo me deslocar. Enquanto que outros cientistas estão perdendo todo o movimento, como aquele físico que ele mesmo só conseguia piscar para falar com o computador, para se comunicar, ainda que deixou um livrinho aí, uma autobiografia, por último, depois que escreveu Casca de Novo, né? Esse aí, quando ele era jovem, o médico disse, você vai morrer, você vai à adolescência, você vai morrer. Ele falou, não, o que é isso? Essa bomba na vida dele fez com que ele estudasse muito, se expressasse bastante, buscasse o propósito da vida, trouxesse muito benefício para a humanidade, porque ele estudou a doença, ele estudou todo o metabolismo, e então ele ajudou muitas pessoas que estavam começando a manifestar a doença que ele tinha, que era uma doença genética, não era uma coisa de cura, que ia regredir de qualquer maneira, mas ele não morreu antes dos 20, ele morreu depois dos 70. Então, ele acabou trazendo muito benefício porque ele buscava, porque tinha uma coisa viva nele, que era uma vida desperta. Pode-se viver uma vida acidental? A maioria vive uma vida acidental. Acidental, nasce, caminha, anda, come, arranja emprego. Uma vida acidental, não pensa com profundidade no propósito dessa vida. Mas esse pensar, vamos combinar, é um pensar muito difícil. Aqui nós temos livros, e eu recomendo a poesia, a arte, a música, para puxar
essa mente para o mais sutil, que ela possa perceber essa realidade. Se ela ficar muito no concreto, ela não vai observar essa realidade. Então, até coloquei aqui. Esse poder, para mim, é a vida desperta e todos os poderes que advêm daí. Se você sai do corpo físico, como o outro lá falou, esse corpo físico não quero mais, tirou o corpo físico. Já pensou que surpresa desagradável continuar vivo? Já pensou quando ele fez tudo isso, pagou a fortuna, foi para a Suíça, passou por televisão e tudo, chega lá, ainda está vivo? E agora, como é que ele vai fazer um suicídio assistido do astral? Aí acorda no mental. Ah, meu Deus! E tinha um mundo inteiro ainda para ver, tinha um monte de coisas. Então, eu imagino a decepção, mas eu compreendo, não vou julgar ninguém, eu compreendo que pode-se viver uma vida acidental se você não tiver um vislumbre do que essa linda aventura da vida desperta e de cumprir o que nós viemos cumprir aqui, desde a entrada na matéria, nos 7 corpos, até a autorrealização, devolve a vida e segue no todo. Não vou dizer de solução, porque senão ninguém vai querer, mas assim, devolve, porque ela é só emprestada para você fazer esse trabalho, né? Diz Krishnamurti. Então, aqui eu coloquei o mental como muito importante. Esse é um clássico em todo mundo, existe só 2 tipos de pessoas, os que sabem e as que não sabem, e este conhecimento é o que importa. Isso também é um poder, este conhecimento. Mas que sabe o quê? Que existe um plano, o plano de evolução divino, e que o nosso plano é chamado plano B. Até você entender o plano A, há que se estudar, há que meditar, há que sutilizar os corpos, purificar, emanar muita energia para que o todo possa se equilibrar. É um trabalho sobre si gigante. Só que o P. Krishna pegou e ampliou isso. O P. Krishna colocou naquele livro dele, Educação, Ciência e Espiritualidade, ele colocou um provérbio persa que caracteriza seres humanos em 4 grupos. Aí já deu uma ampliada. Aí ele diz, aquele que não sabe e não sabe que não sabe, que é um tolo, ele manda evitar. Melhor não evitar, às vezes vem um tolo, mas eu acho que a gente, não é que a gente evite, ele entra, quantas vezes entra na loja em você pensa que tolo, mas não é tolice, está sendo feito um trabalho. Né? Ele não sabe que sabe, nem sabe que tem alguma coisa para saber, mas aí ele dorme. Chega ali, dorme e está sendo trabalhado, é um trabalho invisível. Tá? Exceto que ele venha implicado, aí a gente evita, né? Aquele que não sabe e sabe que não sabe é uma criança, então ensina. A criança, quando você fala assim, poxa, você não sabia, você fala, eu não sabo. Ele já fala logo isso, né? Ele ainda não sabe nem articular o verbo. Então, ele diz, mas eu quero aprender. Então, ele vai lá aprender. É bem mais ou menos um local que a gente está. E ele ainda coloca aquele que sabe e não sabe que sabe. E está dormindo. Já pensou que loucura? Isso aconteceu com o Ramana. Ele nasceu, não queria ficar no colégio, só queria jogar bola, queria brincar, fugia do colégio, não gostava da casa. E ele estava... Mas ele não sabia que ele já sabia, já tinha se iluminado numa vida passada. E ali estava fazendo aquelas brincadeirinhas, não estava achando nada muito bom, né? Até que ele se lembrou, aos 16 anos. Aí que ele foi pegar os livros, estudar e tudo mais. Então, tem esse pessoal que sabe, não sabe que sabe, e ainda está dormindo, e ele ficou meditando até o momento que ele acordou de novo. E existe aquele que sabe, e sabe que sabe, e esse é um sábio. Já que ele sabe, a gente pode perguntar. O P. Krishna é um deles. Só que o P. Krishna, como é um cientista, um educador, ainda inventou um pior, que talvez ele queira nos encaixar nesse, eu não sei. Mas ele colocou que o estado mais perigoso de se estar é aquele em que não sabemos e pensamos que sabemos. Aí é gravíssimo. É gravíssimo, porque então paramos de perguntar, de inquirir, e dessa forma jamais descobriremos que não sabemos. Assim, esse é o único estado que se deve evitar a todo custo na vida.
E como eu vou muito nos Estados Unidos, que eu tenho 4 netos lá, eles falam o tempo todo, falam assim, I know, I know, I know. Ah, não, parece que sabem de tudo. Sabe não. Então, quer dizer, não é bem assim. Então, saber desse plano é uma coisa intelectual. Agora, já ter visto algum vislumbre disso é para toda a vida. A marca fica ali, pode se enfiar em qualquer lugar, pode entrar numa caverna, pode beber, pode fazer, usar droga. Você não consegue mais ser o mesmo. A Annie Besant, ela fala para a gente seguir o método científico. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é observar. A gente vai se observar, não adianta fazer trabalho sobre o nosso ego. A gente vai se observar e ver o que caminha sozinho em nós. Os nossos hábitos, nossos condicionamentos, o que é mecânico. Algumas coisas são ótimas ser mecânica, né? A gente escova os dentes e não fica prestando atenção, mas de vez em quando é bom dar até uma prestar atenção, colocar consciência e presença, colocar presença até na vida diária, nos momentos mais tolos, que pode daí vir alguma coisa. Então, ela manda a gente observar, a gente pegar uma hipótese, testar. E aí, eu peguei o livro do Ricardo e coloquei A Consciência e Seus Veículos. Ele colocou assim: a ciência oculta considera, desde tempos imemoriais, a existência de 7 planos materiais de sutileza crescente. 7 planos materiais. Quando eu falo para minhas amigas biólogas ou minhas amigas que eu tenho um grupo de chá de professoras do Colégio Militar, eu falo para elas, gente, existe mais planos materiais. Elas morrem de rir de mim. Falam, mas materiais é invisível? Eu sou pisciana, né? Então é um problema, mas são materiais mais sutis, de forma que nós ainda não conseguimos enxergar, até os animais até conseguem enxergar e alguns aparelhos conseguem enxergar. Então, eu falo para ela que existe todos esses planos materiais com sutileza crescente, subdividido em 7 estados ou subplanos cada um. Então, por exemplo, no físico tem 7 subplanos, no emocional tem 7 subplanos, no mental tem 7 subplanos, e assim nesses 7 vezes 7 totaliza 49 estados, ou seja, o sólido, líquido, gasoso e mais 46 estados com coesão atômica cada vez menor e, consequentemente, com sutileza e plasticidade crescentes. Ou, em outras palavras, com crescentes graus de liberdade. Diz que quando a gente está aqui não quer morrer, alguns querem morrer agora, estão achando que deve morrer, é bobagem, é uma bênção ter o corpo físico, tá? O corpo físico ele é o único que pode te proporcionar atingir o propósito dessa vida, mas se a gente, porventura, sai daqui e vai para o material, para o astral, lá tem mais plasticidade. Então, o que você quer, você pode, como é que eu posso dizer, montar, e de lá o pessoal também não quer sair. Então, você não acredita que depois que a gente fica muito apegado ao nosso corpo físico, quando a gente sai, depois a gente fica apegado ao corpo astral, depois a gente vai para o corpo mental, fica apegado ao corpo mental. Então, tem um negócio imenso para a gente já começar a se desapegar, a entender isso. E quanto mais sutil, mais bacaninha é. Já pensou a gente fazer assim uma mágica? Poxa, aí pior, daí ninguém mais quer sair de lá, tanto que mestres saem daqui e vão para o astral para tentar arrancar o pessoal para o alto também lá. Isso está no Yogananda, na autobiografia do Yogananda, o mestre dele, que ele foi para o astral superior para poder também fazer um trabalho lá. Então, tem trabalho de altruísmo e compaixão nesses vários lugares. Mas nós estamos nos 7 corpos, então temos que fazer o nosso propósito. Aqui, ó, eu gosto do João de Deus porque ele foi um garimpeiro e quando a gente pensa que não tem nada ali, pega uma pedra muito suja, ele fala pegar uma pedra muito suja, uma pedregulho qualquer que você passa na rua, chuta aquela pedra, se você limpar, lavar, burilar, é um diamante. Mas a gente não vai nem desconfiar. Então, ele aprendeu isso na vida dele porque ele usou isso para ganhar dinheiro. E ele depois, quando achou o seu dharma, a sua doação que ele tinha que fazer na vida, ele usou isso aí como sendo ele um diamante interno a ser burilado, porque era uma pessoa rebelde e foi se acalmando. Então, isso é bacana, porque juro que se eu passar numa pedrinha dessas e tropeçar, vou chutar essa pedrinha. Então, é uma bobagem, né? A gente precisa ter um olhar mais vasto.
A Blavatsky, no Fundamentos da Filosofia Esotérica, ela fala que o cérebro é um instrumento de consciência de vigília que faz quadros mentais, consciente, formados... Ai, não está bom escrito aqui. Então, cada vez que você forma um quadro, significa mudança e destruição de seus átomos. Lembrando que nos átomos, a gente considera, na ciência esotérica, existe uma vida, uma consciência rudimentar ali também. Então, quando a gente muda um hábito, ou quando a gente faz um quadro mental, a gente causa todo esse rebuliço também com os átomos que estão lá. A atividade intelectual comum segue por caminhos bem traçados. É chamado de condicionamento e hábito. Você está dirigindo, sai daqui, você chega em casa e você pergunta, como é que eu passei no sinal? Como é que eu não atropelei ninguém? Como é que eu cheguei aqui? É impressionante? Vai tentar lembrar. À noite, se você fizer, revisar o dia, ainda aparece uma cena ou outra que você não deu importância na hora porque estava mecânico. Porque estava fazendo aquilo no piloto automático. Esses são os nossos mecanismos mecânicos, condicionados. Essa é a nossa prisão, segundo o Krishnamurti. Então, existem esses caminhos bem traçados do cérebro e não força repentinos ajustes e destruições da sua substância. Então, por exemplo, eu falo assim, a gente quer acabar com esse hábito, eu agora vou ser diferente. Então, na hora que eu penso assim, vou tomar um café com bastante açúcar, eu penso, não vou fazer isso. Eu começo a passar mal, não só quimicamente, porque vai faltar os elementos que eu estou habituado no meu organismo, mas porque eu estou quebrando um hábito. E aí, aquele trajeto metabólico, bioquímico, que eu adoro, acho lindíssimo, eles vão passando, vão entregando substâncias, ele todo é desmontado, isso gera um negócio desagradável, você sente assim como se tivesse acontecido uma catástrofe, é uma coisa desagradável. Tanto que na primeira oportunidade a gente volta ao hábito anterior. Ah, que alegria! Então, existe um trabalho aí importante. O que ela quer falar aqui, é que com o passar do tempo, esses conceitos que a gente está até estudando aqui, eles se transformam em quadros mentais bem claros. E nessa hora até a gente deve ter cuidado, porque está em guarda para recusar ser enganado pela ideia de que o maravilhoso quadro recém-encontrado tem de representar a realidade. E vai compreender que nenhum quadro pode jamais representar a verdade. Então, eu pergunto para vocês, qual é o quadro que vocês fazem do poder agora? Olhando para o meu amigo, já estou achando um quadro político. Olhando para minha amiga, um quadro de beleza. Estou olhando para o meu amigo, um quadro de sabedoria, não é? A gente pintou um quadro, gente, com todos esses elementos que a gente tinha, a gente pintou aquele quadro. Então, toda vez que vem uma coisa, a pessoa fala, sangue de Jesus tem poder. Tu fala, que tolice. Porque a gente tem um quadro que não comporta essa parte. Então, está uma certa intolerância, equívoco. A gente precisa abranger mais e mais toda a unidade. A gente tem que parar de fugir dos conceitos que não nos interessam e abarcar tudo. Então, fui lá esse quadro meu, parecia que está tudo tão certinho, tão bonitinho, mas não. Já está empoeirado, já está sem cor. E nós precisamos de mais elementos. Por isso, estudamos mais, meditamos mais, para adicionar elementos lá. E se a gente está agora num contexto onde a gente está muito achando que tem um lado, tem outro lado, bem equivocado estamos no nosso quadro. Esse quadro deve ter um muro, está na moda muito muro. Muita separação. Claro que o nosso cérebro trabalha no sistema binário, então obviamente que sempre tem isso, mas se nós estamos nesse momento com essa divisão, vamos ficar em alerta. Eu convido vocês para pintar um outro quadro. Averiguar esse quadro aí, pintar um outro quadro com mais cor, por favor, com mais vivacidade, adicionando, deixando espaço vazio para ir completando. Porque, segundo a Blavatsky, a gente vai fazendo quadros e quadros. Quando a gente acha que o quadro está mais lindo do mundo, valorizado, a gente já não faz mais nenhum retoque. Porque a gente não é artista de verdade, porque se a gente fosse artista de verdade, nenhum deles
Grandes pintores pintaram o quadro e ficaram satisfeitos. Era exatamente o que eu queria expressar. Está perfeito. Não, nenhum deles falou isso. Toda vez que eles finalizavam, eles pensavam, não era bem isso, não ficou, não tem como expressar mais. A pessoa que escreve um livro, como Rumi, ele escrevia, achava, as palavras estavam insuficientes. Então, eles não ficam satisfeitos. Porque nós ficamos satisfeitos com o atual quadro mental que nós temos. Nós achamos que sabemos, que não precisa fazer mais nada, que estamos no caminho certo. Mas se nós não tivermos um outro insight, um outro minutinho especial e maravilhoso, nós estamos estagnados. Então, nós precisamos avançar. Para avançar, a gente precisa fazer esforços. Aí já vem aquele que tem um quadro mental que diz que não precisa fazer esforços, porque aquele menino falou que não precisa fazer esforços. Então, ele já está com a mente fechada, o quadro já tem ali uma grade, dali não passa, não é? Então, já aconselho a apagar essas grades, já abre espaço aí. Precisa de esforços? Ao meu ver. Ao ver do Ramana, graças a Deus, um sujeito estava muito preocupado com isso, perguntou para o Ramana Maharshi, Ramana, existe um senhor chamado Jiddu Krishnamurti, ele disse que nessa evolução, para a gente sair dos condicionamentos, sair da nossa prisão, ver o sol brilhar e se autorrealizar, não precisa fazer esforços. Graças a Deus ele perguntou isso, porque senão a gente não teria uma boa resposta. Daí Ramana falou, ele está certo e está errado ao mesmo tempo. Ele está certo para ele. Por quê? Porque ele fez esforços anteriores. E para ele, chegou aqui, compreendeu, lembrou e avançou. Como o próprio Ramana. Como que ele chega e na adolescência se ilumina? Não tinha lido nenhum livro. Só tinha lido os 63 grandes sábios da Índia, o único, né, que ele tinha lido. Aí depois ele foi ler Bíblia, depois ele foi ver os Upanishads, depois para poder conversar com as pessoas e fazer um dharma, ajudar as pessoas, né? Ele se iluminou, ele falou, porque eu já fiz esforços anteriores. Então, consegui me lembrar e estou avançando. Nós precisamos, então, fazermos esforços, né? Eu diria até super esforços. Porque a gente sabe que esforço só não dá, porque a gente logo desiste, vem tudo em onda, e o nosso cérebro ele trabalha com uma atividade elétrica, eletromagnética. Ele pega um neurônio, vai contar para o outro, ele joga uma eletricidade, ele joga uma comunicação elétrica. E se a gente quer saber o estado que a gente está agora, a gente pode ver que onda predomina no nosso cérebro. Existe a onda beta, que a gente está de vigília aqui, estou atendendo, estou com atenção. Daqui a pouco eu perco a minha atenção, já entrei em alfa. Já estou no estado virtual. Geralmente os alunos estão assim na escola, virtual, assim. Está acordado, mas não está dormindo, não sei o quê. Depois existe o teta e o delta. Cada um com grau de aprofundamento maior. A gente pode medir isso em frequências de ondas. A gente pode ver que estágio a gente se encontra na nossa vida odierna, na nossa vida diária, na hora que a gente dorme, se a gente dorme profundamente, se a gente medita ou se a gente ainda não está meditando profundamente. Inclusive, para a gente dormir mesmo, apaga todas as luzes, deixa tudo escuro. Eu sei que quando às vezes a gente fecha os olhos, a gente vê um monte de coisa, passa um monte de pensamento, um monte de emoções, que aí também não adianta só apagar a luz. Precisa dar uma acomodada geral no sistema. Mas, faz esse quadro agora, moderno, que eu estou te falando, sobre o poder, faz ele com mais cor, faz ele sem grades, sem muros, com mais espaço vazio. Porque o espaço vazio é o que a gente precisa. Quando a gente está com o celular, ele fala, não dá mais, não cabe mais nada, você está colocando muita coisa aqui. Aí você fica com pena de apagar, já viu? Não posso apagar essa foto.
Ah, não posso pagar esse documento. Imagina a gente apagar o que a gente tem aqui guardado da nossa vida, que a gente tem o maior apego. Não só as coisas lindas, como as coisas dramáticas que a gente conseguiu cruzar. Então, a gente não quer apagar esses dados, mas a gente precisa de espaço vazio. Como é que a gente pode fazer? Faz os super esforços, eu fiz super esforços, fiz esforços, e demora décadas para soltar uma coisinha, para entender, discernir de um lado para o outro. Não sabia o que fazer com a parte do inconsciente. Eu até coloquei aqui, não sei em que parte, deixa eu ver. Não, eu não sei em que parte eu coloquei, que eu não sabia o que fazer, então como eu gosto muito do Havaí, fui muitas vezes no Havaí, agora está meio difícil, né? Eu descobri, antes que as pessoas descobrissem, no livro, né, que existia uma tradição oral que falava sobre um conhecimento de sabedoria, chamado Ho Oponopono, que hoje já está em todos os livros, porque um autor do Segredo descobriu isso e escreveu, e agora todo mundo escreve sobre isso. Então, obviamente, se eu sou da Sociedade Teosófica, eu posso ler este livro, eu posso entrar nisso, e como eu já estava lá mesmo, vi toda a realeza do Havaí, gente. Existe uma realeza, existem castelos. Não é nada parecido com o que apareceu na televisão. Meu marido disse, você viu a princesa? Que princesa? Você viu a noiva? Que noiva? Estava totalmente fora da casinha, né? Aí fala, poxa, mas a pessoa está fora de contexto. Está bitolada na Sociedade Teosófica. Não viu o casamento real britânico. Ah, meu Deus do céu! Mas eu vi lá no Havaí o castelo, como eles eram totalmente diferentes, as pessoas, gente, não eram magras, as roupas eram outras, não é? Mas tinha uma tradição, sabedoria interessante, como esse Ho Oponopono, que é uma porta dos fundos, dentro de um armário, numa salinha escura, no fundo da casa, que dá para o inconsciente. Não dá para falar com o inconsciente conscientemente, porque é uma coisa tão colada na gente pela tradição, pelo país que a gente vive, pelos condicionamentos, pelo que a gente ouviu quando criança, que a gente nem lembra que a gente deixou aquilo como seríssimo, importante, não é? Então isso fala tanto na gente, e aí você vai fazer um esforço, um super esforço, e tem uma coisa lá boicotando, que são essas nossas tradições, esses nossos condicionamentos insuspeitáveis. Por conta disso você briga, por conta disso você se separa, você deixa de amar. E você não sabe nem por quê. Então eu não sabia como lidar com isso, e eu descobri esse Ho Oponopono, então toda vez que eu estou muito atenta, ou me aparece uma situação, eu faço essas 4 frases que eles mandam. Gente, parece tolice. Mas como eu já fiz há mais de uma década, eu posso dizer para vocês que não é tolice. Façam. A mente de cara já fala, isso é bobagem, não vou fazer isso. Por que você não tenta? Usa o espírito científico, testa, observa, vê se tem resultado. Então, isso aconteceu porque um psicólogo, ele curou toda uma ala de pessoas com problemas e assassinos, uma ala toda, de um presídio, sem ver nenhum paciente. Ele apenas pegava a ficha da pessoa e falava, matou, não sei o quê, fez coisas horrorosas. Aí ele se chocava e aí ele fazia o Ho Oponopono, falava, me desculpe, por favor, se eu entrei em contato com essa situação, se ela se apresentou para mim, eu tenho alguma responsabilidade aqui. Então a primeira coisa que a gente pede é me desculpe, por favor. O karma não está errado. Eu deparei com essa situação, com essa pessoa, e agora eu vou ler todos esses delitos aqui, não pode ser um negócio à toa, né? Então, a primeira coisa que a gente fala, me desculpe, por favor, sinto muito, como é que é? Eu te amo o quê? Eu te amo a grande lei, a boa lei, como diz Anne Besant, ela gostava de chamar o karma como boa lei. A lei que traz todos os elementos, os ingredientes para você utilizar e fluir. Então, se aquilo apareceu, ele fala, eu te amo, muito obrigado pela chance. Vou colocar essa pedra, vou limpar essa pedra, vamos ver. E muito obrigado, porque eu tenho certeza que o Karma Dharma vai deixar isso ok. Vai deixar isso fluindo. Isso é tão impressionante, acontece todos os dias. Eu já faço uma década, eu dei para uma amiga minha, PhD da Embrapa, falei, lê isso. E dei para uma amiga minha também dos professores, professor também de matemática, ela chama tolice.
A outra, a Pega Deus, olhou e falou, isso é solução para a paz mundial, gente. Que coisa linda. Então, depende da pessoa, entende? Depende de qual quadro ela está, onde ela pode avançar, se a mente está aberta ou se ela já está fechada, já sabe, já está tudo pronto e está legal e não mexe aí, porque vai atrapalhar bioquimicamente, vou me sentir mal, não vai ser bom. Só que nós estamos preparando lá para o futuro. Então, ontem eu chamei um senhor para corrigir o fogão, instalar o fogão. Olha como é que é. Coisinha da vida. Não vou te falar, ó, sobe lá em cima de uma montanha, na montanha do Ramana, também faça isso que é bom. Entra onde ele se iluminou, super, mas não, a gente não vai fazer isso todo dia. Então, ontem eu chamei o senhor para instalar o fogão, 5 horas, 5h45, ele não chegava, eu falei, pô, você vê como é que é o pessoal, né? Cobrou caro, que é Lago Norte, não veio, né? Daqui a pouco, uma moto, bi, eu falei, ai meu Deus, ô boca, né? Daí fui lá, abri, chega ele todo machucado, ainda bem que ele não vai ver isso aqui, porque ele não vai... Aí ele todo machucadinho, os bombeiros tinham colocado já um curativo, ele caiu de moto, um rapazinho parou, ele bateu na moto, foi lá no Lago Norte, estava tudo parado ali, eu não sabia, eu estava em casa tranquila, só reclamando. Aí quando ele chegou, qual é a primeira coisa que a gente faz? Uma pessoa sangrando, toda alterada, eu falei, vai colocar o meu gás para explodir. Assim a gente gente, a gente tenta evitar, né? Aí eu pensei, não precisa, pode ir para casa, não tem problema, não, o senhor está machucado e tal. Aí meu marido estava lá, médico, peraí, deixa eu ver, foi lá olhar e tudo. Falou, tá bom, amanhã que vai doer, você tem que fazer o exame para ver, aqui não quebrou. Aí, pode, vai para casa, você está alterado. Aí daqui a pouco eu falei, fazer o Ho'oponopono, já de cara já deu uma rejeição, que é isso? Me desculpe, por favor, sinto muito. Te amo, boa lei, colocou isso aqui, eu tenho responsabilidade, muito obrigada. Então eu falei, faz o fogão que eu vou precisar. Ele foi fazer o fogão, colocou. Enquanto ele fazia, ele foi falando que ele voou longe, que ele bateu no braço e estava nervoso, né? Então, aí meu marido deu uma água para ele, eu peguei um incenso para dar uma... né? Aí ele saiu calmo. Ele saiu mais calmo, mais tranquilo. Não houve aquela rejeição, porque já ia botar para fora, né? Porque a gente tem essa mania de evita-o. Não é isso. Já estava pré-julgando. Então, olha que trabalho gigante que eu tenho que fazer. As coisinhas mais comezinhas do dia a dia, na vida diária. Não tem que fazer uma coisa gigantesma, subir aquela montanha. Também tenho. Mas, no dia a dia, é que a gente consegue fazer esse trabalho. E o Ho'oponopono tem me ajudado nesse sentido, que ele me dá aquele toque. Aí, a situação se apresentou para mim, não foi uma coincidência, foi um negócio que é encomendado para mim mesmo. A gente não quer aceitar. Vem o infortúnio, você fala, por que comigo? A maior parte do infortúnio, a maior parte do sofrimento é por que comigo? Por que não é no meu vizinho? Dá uma raiva, porque a nossa árvore dá menos fruta, dele dá mais. É assim. Então, esse exercício eu uso, falo para vocês usarem, até coloquei aqui. Aqui aparece esse J.J. Vanderliel, que ele era da Sociedade Teosófica. Era riquíssimo, um playboyzinho, família rica, que trabalhava com chá, café e tabaco, milionários, tanto que ele tinha um avião. Era muito amigo do Krishnamurti. Era amigo de mais gente, amigo de toda a nata, Freud, se não me engano, e conversava e tal. E acabou entrando para a Sociedade Teosófica. No tempo ele fez até um treinamento com o Leadbeater, foi ser padre na Igreja Católica Liberal. Mas teve um momento que ele teve aquele minutinho maravilhoso. Ele teve um minuto maravilhoso e ele achou que tinha que escrever esse livro, Deuses no Exílio. Olha que fininho para uma experiência tão vasta. Ele queria fazer cartilha. Ele não queria falar aquelas coisas mais lindas, mais complicadas, palavras mais difíceis da Sociedade Teosófica. Não, ele queria, era uma coisa aceitável. Claro que do jeitinho dele, porque ele era cristão, então ele vai falar alguma coisa assim, como nós também temos essa tradição. Deuses no Exílio.
J.J. Vanderliu. Nós somos os deuses, e nós estamos no exílio enquanto não nos lembrarmos e não voltarmos à nossa condição divina. Tá? Ele, então, fez isso e morreu jovem, inclusive, porque ele tinha um avião, foi fazer uma palestra na África e, na volta, bateu numa montanha e morreu cedo, ia fazer 41, 42 anos, né? Então, mas ele teve uma experiência de expansão da consciência como o outro. E aí ele quis pegar métodos para remover as resistências do eu inferior e encontrar o eu superior. Muitas vezes ele fala ego com letra maiúscula, tá? Então, às vezes vai aparecer eu superior, às vezes ego com letra... Ele quis mostrar... Eu fiz isso, aconteceu, de repente, veio esse minuto, eu vou dar um jeito de fazer um exercício, uma prática para vocês ver se vocês também conseguem, tá? E ele tem um exercício bem simples aqui mesmo, tá? E esse despertar da alma do homem, tá? Que ele chama, o entendimento dos corpos físico, emocional e mental. E os 3 poderes do eu superior, que lá estão arrumadinhos, lá a gente não acessa, mas está arrumadinho. Que é o segredo da evolução e consiste em nos tornarmos o que somos. Então, o que nós somos? Nós somos esse quadradinho, cada um no seu quadrado, no seu corpo físico, no seu emocional, no seu mental. Não, a gente está nesse quadrado, mas a gente pode alçar voo para pegar uma parte que está presa, que é nossa, por direito, mas que está um pouco afastada porque a gente... não dá atenção. A atenção é luz. A atenção é assim, você coloca foco ali, você direciona e você vê o que você não estava vendo naquele cantinho. Então, a atenção é muito importante. Existe uma luta pela nossa atenção. Quem viu aqui hoje o casamento de Meghan Markle? Pois é, uma amiga viu. Mas alguém vê, entendeu? E muita gente me escreveu, tá vendo? Estou vendo o quê? Não estou vendo nada, entendeu? Então, existe uma luta pela nossa atenção. As pessoas, pode trocar de canal, está sempre dando a mesma coisa. Ou é o jogo, né? Você tem que estar ali, ou é um casamento, ou é uma outra coisa, não é? Eles querem pagar alto pela nossa atenção, só que nós somos os donos, somos o nosso único legislador. Então, sobra mais energia para quem está fazendo outra coisa. Nós aqui juntos estamos fazendo outra coisa, sobra mais. A gente não precisa ver detalhes de brilhozinho, de coisinha e ficar pensando em coisas que não vão acrescentar nada e vão falar que é uma coisa do passado, né, gente? Pelo amor de Deus. Se a gente é rei, se a gente é Deus, vamos retornar à nossa realeza. Isso é muito mais importante. Mas eu também não vou julgar que para um pássaro fazer verão, quantos tem que fazer aquele vezinho, né? Para um chegar. Aí eu botei aqui, inclusive, o espermatozoide chegando no ovócito primário. Ele está chegando e para ele chegar, quantos milhões não tiveram que vir correndo também? Mas um só adentrou. Ele não adentra tudo não, ele só coloca os genes ali e não faz mais nada, o resto todo degenera. Mas já começa uma luta, já começa aquela luta do Bhagavad Gita, para ver se vai ser um homem, para ver se vai ser uma mulher, para ver se os genes vão se combinar direitinho, não é? E essa combinação, ela também não é estática. Cada vez que eu me alimento, que eu tomo uma água, que eu converso, há um rearranjo. Você pode estar gerando uma doença, você pode estar gerando saúde, geralmente. Você pode estar inspirando e sutilizando seus átomos, suas células e todo o metabolismo. Então, eu coloquei isso porque é insuspeitável uma única célulazinha dar trilhões de células e formar um ser humano. É um negócio inacreditável, assim como a gente não acredita que a gente é Deus. É um negócio estranho. Então, só para mostrar que está no pequeno, também está no grande. Assim como está embaixo, está em cima. Ali também, uma sementinha, quando você faz com o aluninho, faz com as crianças, faz com a netinha, você coloca, ela fala, meu Deus, saiu uma plantinha dali de dentro, vovó, entendeu? Aí eu falo, mas aí dentro tem um carvalho. Eu falo, nossa, não aparenta, não é?
naquela semente. Então, eu falo, é um mistério maravilhoso, né? E nós também temos uma semente que pode brotar e ser gigante, não é? Então, isso a gente deve ensinar para as crianças. Esse Vanderlil, ele ficou muito apaixonado, né, pelo que ele viu. Já pulei pro... Então, ele mostrou esse momento. A gente pode ver esses momentos em algumas tendências astrológicas, se a gente, por exemplo, ou mesmo ambientais, você está numa guerra e está pensando numa coisa superior, tem uma boa energia para isso, ainda que você morra. Se você tem uma boa configuração de satisfação, é bom você plantar uma semente. Você não planta qualquer hora do dia, em qualquer lua, não é? Você não põe a água na hora errada. Então, a mesma coisa... O Martin Schumann, que é um astrólogo, ele falava desse poder, esse karma do agora. Ele fala que o passado e o futuro têm uma forte influência sobre nós, porque a gente tem certeza que Deus é uma coisa que está lá em cima e que a gente é aqui miudinho, né? Então, esse é o nosso passado, gente. Como é que a gente vai vencer uma coisa dessa? Absurdo, né? Então, ele fala que esse passado e esse futuro têm uma forte influência sobre como o indivíduo entende o agora. Mas, e aqui está o detalhe fascinante, eles não precisam ter essa influência gigante, forte. Não há dúvida de que é extremamente difícil ignorar o ontem e não pensar a respeito do amanhã, o que você tem que pagar. E indo mais longe, ignorar o minuto passado e não se preocupar com o minuto seguinte. Entretanto, com trabalho e disciplina é possível fazer. Então, adiciona isso no quadro. Esse trabalho, ele tem uma certa alegria, porque ele traz o novo, ele traz o fresco, ele nos liberta. Ainda que vamos sofrer algumas dores, alguma resistência, alguma sombra, com certeza, já está previsto, porque não tem ninguém que caminhe aqui que não faça uma sombra, isso aí é uma lei. Então, eu estudo astrologia também e gostei do Martin Schumann falando isso. Então, eu falei desse exercício aqui, do sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e muito obrigada, eu uso muito isso. Esse médico que fez isso era um psicólogo, ele olhava só, por isso que ele olhava só o relato das pessoas, todo dia pedia desculpa, ele chamava de limpar, purificar. Por quê? Porque quando você pensa uma coisa da pessoa, a pessoa recebe isso, quando você vê ela recebe isso. Isso é maléfico, não é bom. Então, como eram todos assassinos horrendos, é difícil você sentir outra coisa. Então, você pelo menos pede perdão, né? E vê, a natureza vai organizar isso, o karma vai organizar isso. E você chegou para mim, eu tenho condição de te perdoar, me perdoar também por pensar isso de você. Sinto muito porque nós somos um. E se você fez isso, eu também fiz. A gente só quer ser um com Jesus, com Buda, com Brahma, aí não dá, né? Então, a gente também tem que ser um com as pessoas que passam do ponto, que se desesperam. Então, nesse caso, ele conseguiu curar essas pessoas sem vê-las, nunca olhou para o rosto dela. E aí ele relatou todo o trabalho e deixou lá numa parte psiquiátrica desse hospital, era um presídio. Só que alguém relatou, olha, houve uma cura aqui estranha, agora está todo mundo sem andar, as celas não são mais fechadas na prisão, eles estão caminhando para cima e para baixo. E não estão mais com pensamentos criminosos, estão arrependidos, querem fazer benefícios e estão ajudando aqui, estão mantendo limpo. Um monte de situação tinha mudado. Então, nesse caso, um autor de O Segredo procurou muito esse psicólogo para saber o que ele tinha feito. E ele tinha feito o Ho Oponopono. Para mim foi bom, porque logo de cara eu fui fazer com uma situação assim que você pensa, por exemplo, um parente está usando droga, você já fica afastado, né? Você fala, ah, meu Deus. Ou então esse aqui está doente, tem um problema, ah, meu Deus. Se afasta, né? Só que não, você faz discreto, sem ninguém saber, em qualquer momento do seu trabalho, em qualquer momento da sua vida, você faz aquilo, ó, me desculpe, por favor, eu tenho alguma responsabilidade nisso, nós somos um, eu tenho certeza que isso vai dar certo, mas o que a gente tem que limpar e purificar é a nossa postura. Porque senão, eu falava para o meu marido, faz isso aí o tempo todo, pede perdão. Não dá certo, entendeu? Não dá para fazer com o outro, a gente tem que fazer com a gente, por quê? Como a gente viu os quadros mentais, a gente projeta um quadro. Se você projeta um quadro que a pessoa está péssima,
obviamente ela vai continuar pior, não é? Então a gente precisa chegar com mais compaixão, com mais altruísmo e prestar um serviço verdadeiro. Então, ele faz esse exercício aqui. Deu, Marcelo? Deu? Então tá. Aí esse exercício, ele chama no livro a meditação do ego. Embora ele bota ego com letra maiúscula, que é do eu superior, tá? Ele diz que às vezes não gosta de usar meditação, ele gosta de usar exercício. Tem muitos amigos meus, quando eu falo, vamos fazer um treinamento esotérico, eles falam, Sonja, treinamento? Só porque você foi do exército, você quer fazer um treinamento? Né? Marco, ele falou isso para mim. Oh, claro, vou fazer um treinamento, porque veja bem, se a gente consegue subir essa montanha, a mesma coisa a gente vai ver na parte esotérica, ela é espinhosa. Você tenta limpar alguma coisa na sua mente, no seu emocional, e vem um outro implicando, aí que vem mais implicância, e você fala assim, não vai dar certo. Então a gente precisa fazer isso também no físico. Então sobe essa montanha, pega uma pedrinha, escorrega, sangra. É assim, tem que fazer um treinamento. Então, o treinamento é tanto físico como emocional e mental. No mental, que é o nosso caso aqui, o nosso caso agora, é mais importante porque a gente projeta toda a realidade. Não existe uma ação assim, vinda da vontade. A vontade superior, ela nem se envolve até nisso. Ela acontece porque ela está lá, mas não é ela que vai dizer isso. Vai ser um desejo, que vai fazer um movimento de um pensamento, que vai motivar o emocional, e aí acontece uma ação, geralmente acidental. E aí dá aquele acidente generalizado, né? Quem é que tem maior responsabilidade? Quem sabe que sabe, ou que já viu e sabe. Então, o que a gente faz? Não vou falar para o outro vai continuar implicando, tá bom? Vamos nós fazer esse exercício. A gente pega o nosso centro de consciência, foi o que ele fez. Ele pega o centro de consciência dele, primeiro, onde é que está o nosso centro de consciência agora? Está sentado, eu estou vendo que eu estou na metade da cadeira, então comecei a ter consciência do corpo físico e já começo a me organizar. Estava acidentalmente sentada aqui, estava acidentalmente com a coluna nada ereta e não estava respirando profundamente. Estava fazendo uma respiração alta que vai me prejudicar. Então, quer dizer, já colocar o centro de consciência no corpo físico já é valioso. Não é ir para a academia para fazer isso. Faça isso tantas vezes quanto você se lembrar. Principalmente na respiração e principalmente quando tem sol. Porque quando tem sol, a gente pode fazer uma respiração consciente e lá está o prana, que é mais importante do que tudo que você come. Ele vai dar vitalidade para o seu corpo e para fazer a conexão com todos os corpos, o prana é muito importante. Ele abaixa agora o prana, ó, e a gente pode fazer uma reflexão aqui mais profunda, mas agora é um momento em que muitos seres se desprendem do seu corpo físico. Você vai no hospital, aproveita de noite. A pessoa melhora gigantescamente durante aquele dia, você fala, acho que vai dar. Aí de noite, ela sai do corpo, tranquilamente, com toda a família tranquila, porque achou que ela deu uma melhorada, né? E aí ela pega e sai disfarçadamente, sem grande alarde, porque baixou o prana, e ela pode sair sem que ninguém fique, não vá, por favor, não vá. Então, esse é um momento importante. O que mais que a gente pode dizer do corpo físico que a gente pode fazer? Além de respirar, de prestar atenção, a gente tem que observar os músculos e o quanto que a gente está de tensão. Quando eu olho, eu estou assim, meu braço está aqui puxado, eu podia soltar muita tensão e isso rouba energia, rouba vigor. Eu preciso desse vigor para poder passar para o próximo exercício, que é levar essa atenção, esse centro de consciência para o emocional. Então, você vai para a academia, você está com preguiça, mas você vai fazer pilates. Você se força, né? Você vai para a academia fazer um exercício inútil, útil. Se fosse pescar um peixe, não pescar um peixe não, que não. Mas se fosse quebrar uma pedra, quebrar uma lenha, sei lá, fazer alguma coisa como se fazia antigamente, que era caminhar,
que era fazer um trabalho ao ar livre ou um trabalho em casa, mas não, fica sentado o dia inteiro vendo televisão e depois você sai para a academia fazer exercício. Tá com preguiça, mas faz de qualquer maneira, né? Aí, é bom? É bom. Porque você está exercitando uma vontade ainda pequena, mas você está mandando em você. Ó, quando a gente manda na gente, não é um negócio transcendental? Quando você fala, eu vou lá hoje, e aí você leva o seu corpo lá, negócio muito incrível, porque a gente podia estar numa festa, fazer outra coisa, né? Mas você leva o seu corpo para uma academia e é bom, e é útil para circular o sangue, para circular a linfa, para a vitalidade circular e principalmente para você se sentir dono do seu desejo, da sua motivação. Então, isso dá uma sensação agradável. Todo esse exercício é bom. Aí pega esse centro de consciência, ele fala aqui, ó, para você fazer um quadro. Aí eu não coloquei ali, mas ele pede para você fazer um quadro de você sarado, vitalizado. Claro que a gente já é vovozinha, não vai ficar um negócio sarado assim, né? Mas faz uma vitalidade que você vê que a pessoa está vitalizada, tá? Faz o seu quadro, faz o quadro seu. Com mais saúde, com vitalidade. Ele manda que a gente fazer isso para que esse corpo possa irradiar uma beleza, né? Depois ele fala, retira o centro de consciência do corpo físico e vamos para o corpo de astral. Então aí é legal, por quê? Porque nós temos certas emoções que já são parecidas com a gente mesmo. Então a gente acha, eu sou assim, gente, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sempre dou ataque colérico. Isso meu marido fala para mim. Aí, tá bom. Então nasceu assim, vai morrer assim. Poxa, só para dar uma retraída, porque a gente tem algumas coisas que caminham na gente. Vamos ser também, vamos ser amigos da gente, vamos fazer amizade com coisas que andam na gente e que a gente ainda não consegue controlar, mas vamos observar, vamos tentar controlar, purificar, mas tudo na amizade, no amor. Tudo que eu for fazer para o outro, olha, você melhora aqui, você melhora aqui. Não, vira esse canhão para você. Começa a exigir de você isso. Não para ficar triste, chateado, mas para expressar emoções mais leves. Num momento em que a gente está, por exemplo, num país que está no mundo mais pesado e que as pessoas não veem mais por que viver, por que ficar no corpo físico, chateadas. Você vai pesar esse fardo dessa pessoa, desse mundo, desse país, com tudo que você sabe, com tudo que você recebeu, não pode. Você tem que sacrificar um período, fazer uma renúncia de um período para emanar emoções mais sutis, mais equilibradas, mais positivas. Porque senão, chega um e fala, você viu como é que está o dólar? Subiu. Fica subindo e descendo, gente. Oi, o dinheiro, o papel, a gente sabe o destino. Isso aí não tem como segurar. Eu posso mexer nisso? Não. Então, onde é que eu posso mexer? Eu vou mexer em mim. Tá? Então, vai lá e pensa uma coisa bem suave. Pronto. Depois desloca para o corpo mental. Purifica toda a imagem mental e formas de pensamento e olha como é que está o seu quadro mental, tá? E depois cria no corpo mental nossa própria imagem como se fôssemos homens perfeitos em amor, vontade e pensamento. Esses são os 3 poderes da nossa parte superior. E também retiramos do corpo mental o centro da consciência e vamos para os corpos imediatamente subsequentes, que seria o mental superior, porque quando você está pensando pensamentos elevados, você quase que toca a eternidade, você dá uma elevada. E aí nisso você pode vir uma intuição, pode vir um momento maravilhoso, e mais um pouco você até recebe um raio divino que é seu mesmo, que é do seu próprio amor, do seu próximo Atman, tá? E agora vamos nos reconhecer como egos, mas antes de tomar essa consciência, ele pede que a gente
faça o nosso quadro. Eu fiz esse quadro, eu achei na internet, achei bacaninha. Eu fiz um quadro em que está totalmente quase que desfeita a pessoa, tá vendo? Que ela está no todo e que ela emana uma energia que está meio misturada, mas que é mais sutil, que é mais concentrada e que ainda não tem forma. Só vai ter forma quando o cérebro conseguir montar toda essa imagem. A gente muda de imagem a imagem, de quadro a quadro, e chega um momento, diz a Blavatsky, diz o Leadbeater, diz a Annie Besant, que não tem quadro mais nenhum. Fica vazio. Depois do desapego e depois de todo esse trabalho feito, porque é o que nós viemos fazer aqui. E tem que ser a matéria. Ele mesmo conta isso. Deixa eu ver se ele botou aqui. Reconhecendo isso, nosso verdadeiro lar. Em seguida, vamos ver os poderes. Primeiramente, o poder do amor da unidade. Depois, a unidade com o Mestre, com a sua parte da consciência cósmica. E sintamos a unidade da grande fraternidade, aquela potente consciência que permeia todo mundo. E compreendamos que todos os seres são um só, inteiramente unos com a consciência. E aí, agora vamos reconhecer essa vontade Atma, vamos empregar essa vontade, vamos usar o amor e vamos usar principalmente o pensamento, manas, a energia criadora do ego. Sintamos essa ilimitada energia e empregamos para criar a ideia de perfeição preenchida pelo Criador, de forma que se concretize. E feito isso, nós aplicamos conjuntamente os 3 poderes e vamos persistir nessa obra. A finalidade desse exercício é descobrir deuses no exílio, em uma experiência vivencial. E quando a alma recobra esse conhecimento da sua divindade essencial, acontece a autorrealização. E em seu lar divino, em plena consciência de si mesmo, colhe os frutos produzidos na descida da alma nos mundos da matéria. Nesse dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Já foi dito. Nenhum quadro mental mais. Vamos aproveitar essa energia agora e vamos emanar, então. O exercício foi muito rápido, mas ele sempre produz um resultado. Nós estamos aqui tranquilamente, pensando nessas coisas transcendentais, no nosso propósito da vida, mas tem pessoas que estão em desespero nesse momento. Então, eu queria que a gente reunisse essa energia e pudesse dedicar a todos que sofrem nesse instante, a toda a vida que está sofrendo e que possa estar desistindo, que ela possa sentir um bálsamo nesse instante.